Bom dia, quarto ano. Vamos lá para a nossa aula de ciências. Sexta aula de ciências do segundo bimestre. Vamos falar de alimentação, cadeia alimentar e micro-organismos. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Uma das principais características dos seres vivos é a necessidade de alimento e a fonte de alimentação da grande maioria dos seres vivos é outro ser vivo. Somente as plantas conseguem fugir dessa regra, pois elas conseguem produzir seu próprio alimento utilizando os nutrientes do solo e a energia da luz do sol. Esse processo que a planta realiza chama-se fotossíntese. Então, todo ser vivo precisa se alimentar. Só que a gente sabe que, às vezes, um ser vivo depende de outro ser vivo para se alimentar. Não é o caso da planta, porque a planta ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, que é retirando os nutrientes do solo e a energia da luz solar. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o percurso de matéria e energia que se inicia sempre com seres produtores e termina nos decompositores. Ela corresponde à relação de alimento, ou seja, a absorção de nutrientes e energia entre os seres vivos. Podemos dizer que a cadeia alimentar refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento para outro. Aí aqui, ó, a gente consegue ver uma cadeia alimentar. O que seria isso? É quando um ser vivo ele come outro ser vivo, ele precisa de outro ser vivo para poder se alimentar, né? Aí aqui, começa sempre pelo produtor e vai para os consumidores. Ó, no caso aqui, a planta é o produtor, o gafanhoto e o sapo são os produtores. E o resto são os decompositores, certo? Vamos ver aqui, ó. Produtores. Os produtores são os seres vivos que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Eles representam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar e não precisam se alimentar de outros organismos. São exemplos de produtores as plantas e o fitoplâncton. Os consumidores são os seres heterótrofos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Então, eles precisam de outros alimentos, de outros seres vivos para poder se manter, né? Para poder sobreviver. Aí existem os consumidores primários, que são representados pelos herbívoros, os secundários, representados pelos carnívoros, e os terciários, que são representados pelos carnívoros de porte grande, os animais grandes, certo? Importante lembrar que nesse nível trófico estão chamados detritríforos, os animais que se alimentam de restos orgânicos. São exemplos de abutres, minhocas, urubus, esses que se alimentam de resto de animais, né? Os animais onívoros também podem ser consumidores primários ou secundários. Os decompositores são importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles alimentam-se da matéria orgânica em decomposição, a fim de obter nutrientes e energia. Então, eles são exemplos de decompositores, os fungos, as bactérias e alguns protozoários. Aí as cadeias alimentares elas podem ser terrestres, né, na terra, ou aquáticas, porque também tem animais, bichos lá na água, né, no mar. Então, eles também precisam se alimentar. Aí, seguindo aqui, na outra página. Os micro-organismos. Micro-organismo é o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula, que não pode ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com o auxílio de um microscópio. Os principais grupos micro-organismos são vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. De modo geral, os micro-organismos contribuem na fertilização do solo, na reciclagem de substância, participam de ciclos biogeoquímicos, ainda pode ser usado na fabricação de produtos como iogurtes, vinhos, queijos, vinagres. Então, esses micro-organismos, que são vírus, bactérias, protozoários, eles tanto podem servir como alimentação, como remédio, como fertilizante para o solo, por várias coisas. Os vírus são organismos microscópicos que não possuem células. Eles só conseguem realizar suas atividades vitais dentro de uma outra célula viva.
alguns vírus causam doenças no homem. Alguns exemplos são gripe, sarampo e esse que a gente está vendo agora aí, que é o corona, né? Bactérias são seres unicelulares e procariontes. As bactérias podem ser encontradas em diversos ambientes, mesmo sendo imperceptíveis. As bactérias desenvolvem importantes funções. Ela atua na produção de alimentos e medicamentos, tá? Então, ela também pode ser patogênica e causa doença, mas ela pode ser tanto boa quanto ruim. Os protozoários. Os protozoários são seres eucariontes. Junto com as algas, são organismos aquáticos que têm a capacidade de realizar a fotossíntese, né? Produzir o seu próprio alimento. Os protozoários apresentam várias formas corporais e ocupam ambientes úmidos ou interior de outros organismos. Então, eles podem tanto viver dentro de um outro corpo, de um outro ser vivo. Fungos. Os fungos são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Os fungos são utilizados na produção de medicamentos, até mesmo na produção de queijo. O cogumelo é um tipo de fungo que é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteína. Então, não é todo fungo também que é ruim, não, certo? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas na hora de fazer os exercícios, dá mais uma lidinha na apostila, tá? E façam os exercícios com bastante atenção, ok? Beijos, até a próxima!